Olá pessoal, professor Mauro falando. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos de estudo sobre as reações orgânicas. Tá? Nos encontramos no quarto vídeo sobre reações orgânicas de substituição nucleofílica. Tá? Hoje estudaremos um pouco sobre os fatores que afetam as velocidades das reações SN1 e SN2. Basicamente, nós teremos 4 principais fatores, tá? Abordaremos cada um deles. Tá? Em primeiro lugar, devemos lembrar que um dos pontos mais importantes para planejar uma reação de substituição nucleofílica de primeira ou segunda ordem é prestar atenção no substrato que vai ser utilizado. Essa tabela vai nos ajudar a perceber como que se comporta a velocidade de uma reação SN2, tá? Quando nós variamos o tipo de substrato. Então, começando da parte superior da nossa tabela, com substratos mais simples, e indo para a parte inferior com substratos mais complexos. Percebam que no momento em que eu desço a tabela, então aumentando a complexidade de um substituinte com um carbono único, com um carbono primário, com carbono terciário e com uma neopentila aqui com substituintes bem volumosos, eu acabo inviabilizando, vamos demonstrar o volume aqui, eu acabo inviabilizando o ataque nucleofílico que deve ocorrer na parte anterior do carbono que contém o grupo abandonador, tá? E ele deve conseguir se aproximar a uma distância para formar uma ligação carbono-nucleófilo. Tá? Fato que nós não observamos quando o nucleófilo vai atacar um carbono menos impedido. Tá? Sendo que a maior velocidade é, logicamente, quando temos apenas um substituinte de carbono. Observem que só pelo fato de mudar de... mesmo sendo um carbono primário aqui, mas ele já possui no lugar de um desses hidrogênios que são bem menos volumosos que o carbono, a velocidade já cai num fator de 30. Tá? E quando vamos para um substituinte secundário aqui, ela já quase chega a zero. Tá? E quando aumentamos a complexidade até chegar a um substituinte terciário, que seria um mais volumoso, com 3 metilas no lugar dos hidrogênios, a gente já pode considerar que a velocidade seja próxima a zero. Tá? Então, esse será o efeito do substrato, tá? Para as reações SN1 e SN2. Então, reações SN1 com substratos mais complexos, né? Nós devemos lembrar que cada uma dessas reações possui um mecanismo distinto. Tá? Então, aqui nós temos, vou escrever aqui para a gente, nós temos um mecanismo da reação SN1 e o mecanismo da reação SN2. Tá? Observando então que no mecanismo da reação SN1 o que importa para a velocidade da reação
é esse momento aqui, o mais energético, em que nós só temos o substrato, né? Enquanto que para a reação SN2, tá, nós temos a participação tanto do substrato quanto do nucleófilo, certo? Então, substratos mais complexos contribuindo para que ocorra a reação SN1 e menos complexos para SN2. Tá? Basicamente, nós devemos lembrar que ocorre um efeitinho aqui de estabilização chamado hiperconjugação, que vai ser responsável por estabilizar essa carga positiva do intermediário carbocátion formado na SN1. Tá? Esse efeito é a doação de densidade eletrônica dessas metilas para a carga positiva do carbocátion, certo? Possibilitando essa estrutura que ela exista, né? E posteriormente sofra um ataque nucleofílico. Tá? Então, esse será o efeito do substrato sobre a velocidade das reações. Tá? Vamos agora estudar o efeito do nucleófilo, do tipo de nucleófilo que nós vamos utilizar. Tá? Se nós observarmos que o nucleófilo depende do ataque, da velocidade do ataque de uma substância nucleofílica com características negativas a um ponto positivo, nós devemos convir que nucleófilos carregados serão melhores, né? Carregados negativamente, obviamente, serão melhores porque eles buscarão esse centro positivo mais facilmente. Então, quando comparamos nucleófilos carregados com seus ácidos conjugados, que aí não serão carregados eletricamente, tá? Estes serão melhores do que os posteriores. Então, a hidroxila será melhor do que o ácido conjugado dela, que é a água, e esse ânion alcóxido será melhor do que o seu álcool correspondente. Tá? Num segundo ponto, se nós estivermos considerando nucleófilos que tenham o mesmo átomo nucleofílico, o mesmo átomo que vai fazer a formação da ligação com o nosso centro parcialmente ou positivo do substrato. Tá? Nós vamos observar que quanto mais básico for o nucleófilo, melhor ele vai ser. Tá? Mais eficiente ele vai ser para realizar esse ataque. Como que eu vejo a basicidade desses nucleófilos? A gente sempre tem que lembrar do pKa do ácido conjugado. Qual que é o pKa do ácido conjugado desse grupo alcóxido aqui? Tá? Então o ácido conjugado dele é um álcool, pKa em torno de 16. Tá? Ácido conjugado da hidroxila seria a água, pKa 15,7. Tá? E observem que esses dois são melhores ou mais básicos, mas aqui melhores nucleófilos do que esse ânion de um ácido carboxílico, tá? Esse ânion carboxilato. Porque se nós lembrarmos do ácido conjugado desse ânion aqui, dessa base, ele vai girar em torno de 4,7, tá? Vamos considerar o ácido acético, 4,75. Tá? Então uma base bem mais fraca do que as anteriores.
E a mesma lógica seguindo para os álcoois e a água aqui, esses menos nucleófilo devido a não possuírem carga. Tá? Então, esse é o segundo critério que nós vamos adotar para observar qual é o efeito do nucleófilo sobre as reações. Tá? Estar carregado negativamente, e quando o elemento for o mesmo, considerar a basicidade desse. Tá? Esse fato da basicidade nós não poderemos considerar quando trabalharmos com elementos nucleofílicos diferentes, tá? Átomos diferentes não vai ocorrer aquele mesmo comportamento que nós observamos anteriormente, de seguir a basicidade. Tá? Aqui a gente tem que fazer uma discussão sobre o que é a nucleofilicidade e o que é basicidade. A nucleofilicidade é a velocidade com que um nucleófilo, tá, ataca um ácido de Lewis, um centro positivo. Tá? É a velocidade disso. Já a basicidade, se nós considerarmos sob o conceito do pKa, tá? pKa, pKb, Ka ou Kb, é um equilíbrio, né? Então é equilíbrio existente entre íons e a sua molécula. Tá? Então eles são conceitos diferentes. Quando nós tivermos esses elementos diferentes, em que nós não poderemos nos basear na basicidade para entender, nós teremos que explicar a princípio, levando em consideração um fenômeno chamado polarizabilidade, tá? Que vai ser a capacidade, então, do orbital desses átomos que vão se ligar ao nosso substrato, tá? Qual é a capacidade dele de se ligar? Tá? Então vai ser a capacidade que ele tem de doar a nuvem eletrônica dele, de adaptar a nuvem eletrônica dele a esse centro nucleofílico. Tá? Então, nós vamos observar que átomos maiores vão ter essa nuvem eletrônica maior, vão ter orbitais maiores, e nós vamos observar consequentemente que eles conseguirão atrair melhor por um centro nucleofílico. Tá? Vencido então nosso ponto sobre nucleófilo, vamos observar qual é o efeito do solvente. Tá? Começaremos primeiramente sobre as reações SN2. Tá? Relembrando que lá nas reações SN2 nós precisamos tanto do nucleófilo quanto do substrato na etapa mais energética da reação. Então, utilizar um solvente polar prótico, exemplo, água, tá? Um solvente que tenha hidrogênio ligado diretamente a um átomo eletronegativo. Utilizar água ou qualquer outro solvente polar prótico como um álcool, tá? Isso vai dificultar um pouco essa reação SN2, que depende do nucleófilo atacar o substrato, pois vai se formar pontes de hidrogênio entre o nucleófilo e o teu solvente. Tá? Então, para ele realizar esse ataque ao nucleófilo, ele vai ter que romper essas ligações de hidrogênio aqui. Tá? Então, não são os solventes mais indicados para esse tipo de reação.
Uma coisa interessante que nós podemos observar é que a nucleofilicidade de vários nucleófilos vai mudar conforme o solvente que nós utilizarmos. Tá? Por exemplo, se nós lembrarmos de quem é o mais básico desses ânions aqui, né, podemos trazer o conhecimento do pK do ácido conjugado, o do fluoreto é em torno de 3 e do HI, do ácido iodídrico, é menos 10. Então, ele seria menos básico do que o fluoreto. E percebam que está na ordem inversa da basicidade. Tá? Então, a nucleofilicidade, nesse caso, não acompanha a basicidade. Por quê? Porque justamente o solvente polar prótico ele vai interagir melhor com o fluoreto, que é um átomo menor, mais concentrado, possui uma carga negativa mais concentrada, então formando uma ligação de hidrogênio mais forte do que o iodeto, que é um átomo muito maior do que o fluoreto. Tá? E essa análise ela segue para o restante dos elementos quando eles agirem como nucleófilo. Tá? Se nós observarmos o enxofre e o oxigênio, tá? Os nucleófilos com enxofre serão melhores do que os nucleófilos com oxigênio, como a gente está observando aqui. Por esse mesmo princípio, por proporcionar uma interação mais frágil com o solvente polar prótico. Um solvente indicado para reação SN2, tá, seriam solventes polares apróticos. Tá? Por que isso? Porque eu trago alguns solventes para vocês, como a NN-dimetilformamida, o DMF, e o dimetilsulfóxido DMSO. Tá? Percebam que eles possuem aí um polo negativo próximo do oxigênio, tá? Só que como eles não possuem hidrogênio ligado a esses elementos eletronegativos aqui, eles têm essa capacidade apenas de solvatar cargas positivas. Tá? Então eles acabam deixando livre o nucleófilo, que é negativo, como eu expliquei anteriormente. E aí, observem que a ordem de nucleofilicidade, a ordem da facilidade com que esses ânions ataquem os centros positivos, inverte. Tá? Podemos comparar aqui quando utilizamos solventes polares próticos, tá? Que era o inverso da basicidade. Agora ele segue exatamente a ordem de basicidade, pois aí nós teremos elementos menores com cargas mais concentradas, podendo atacar mais rapidamente o nosso centro positivo, sem ser solvatado pelo solvente. Tá? Então, esse tipo de solvente aqui nós podemos utilizar para reações SN2, para deixar o nucleófilo mais livre. Tá? Então, finalizamos a parte do solvente, restando agora o grupo abandonador. Tá? Bom, para alguma coisa deixar a molécula, né, ela tem que ser estável sozinha, certo? Então, nós daremos preferências ou observaremos que serão bons grupos abandonadores moléculas que são bases fracas, tá? Moléculas que gerem bases fracas, certo? Então, como que eu consigo avaliar isso? Eu observo o ácido conjugado desse ânion gerado, tá? Então, já sabemos que o ácido iodídrico tem pKa em torno de menos 10,
né? Então gerando uma base conjugada mais fraca, e assim sucessivamente até o ácido fluorídrico com pKa em torno de D3, tá? Então a base gerada do ácido fluorídrico é a mais forte desses aqui. Então um bom grupo abandonador, aquele que for uma base mais fraca. Claro que nós podemos utilizar inúmeros outros grupos abandonadores, tá? Mas que sigam essa lógica, tá? Grupos abandonadores de ânions de ácidos fortes, tá? Todos esses aqui são ácidos bastante fortes, tá? E contribuirão muito para serem bons grupos abandonadores, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os fatores que vão afetar as velocidades das reações, certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.